Sésamo, né? Mas na Vila Sésamo tem dois personagens, o Elmo e o Beto. Aqui no Brasil, o Enio e o Beto, né? E nos Estados Unidos é o Elmo e o Bert, né? E o Bert é um algoritmo que se chama Bert. Havia antes um algoritmo, existe antes um algoritmo anterior que chamava Elmo, que foi uma das inspirações, né? Então, para quem nunca viu Vila Sésamo, né, esse aqui é o Beto, é o Bert, né? E a ideia do BERT é a seguinte: o BERT é um modelo de aprendizado profundo, ou seja, é uma rede de muitas camadas. A sigla, né, que certamente foi criada depois do que dá o nome, é Bidirectional Encoder Representations for Transformers, né? Então a ideia é que você você pega o seu encoder, lá do transformadores, o lado esquerdo dos transformadores é só o encoder, tá? Ele não tem os decoders, tá? Ele tem uma pilha de encoders, e esses encoders, eles aprendiam o que dos transformadores? Eles aprendiam palavras escondidas. E vai ser a mesma tarefa daqui, um pouquinho mais complicada. Ele é treinado na Wikipedia e no Books Corpus, tem um treinamento em português, lá no Bertimbal, né? E esse é só uma pilha de transformadores. Então a gente não vai nem falar muito sobre isso. A gente já tem lá falado dos transformadores, da aula de transformadores, né? Esses Transformer Blocks. E o objetivo do BERT a gente vai falar um pouquinho de novo disso, é aprender relações contextuais entre palavras e possivelmente subpalavras, se você quiser usar assim, né? Se você treinar, mas não foi treinado para isso. Foi treinado para palavras. Então a gente usa esses modelos de palavras, né? E eles geram um modelo de linguagem, tá? A ideia aqui principal, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou adiantando, é a seguinte: o Word2Vec, você tem um Word2Vec para cada palavra, tá? Ou seja, você pegar a palavra rei, ele vai te dar uma descrição vetorial da palavra rei. Se pegar a palavra rainha, ele vai te dar uma descrição vetorial da palavra rainha. E aí você pode medir a distância entre rei e rainha e vai descobrir que é pequena, né? E vai medir a distância entre automóvel e carro, vai descobrir que talvez seja menor ainda. Mas não há uma dependência do contexto. Ou seja, se você usar, vou pegar uma palavra aqui que tenha mais um significado, se alguém... Eu estava usando hoje valor, né? Valor tem 21 significados, né? E alguns significados só são usados em certos contextos, né? E valor vai ter só um vetor, como o Word2Vec, né? No BERT, como é um modelo maior e treinado com maior contexto, você vai ficar com... Não existe um vetor único que represente o BERT. A palavra valor, ok? Ela vai ter lá todas as suas representações contextuais. Se ela é usada em contextos diferentes, ela vai ter representações contextuais diferentes dentro do modelo que ela vai gerar, tá? E o BERT, ele foi gerado a partir de várias ideias, né? A primeira ideia do aprendizado semi-supervisionado, né? Onde basicamente você treina de alguma maneira que você não precisa classificar na mão as coisas antes, né? O algoritmo anterior, que é o Elmo, né? A gente vai falar um pouquinho do Elmo agora, daqui a pouco, tá? O LM-Fit, o OpenAI Transformer, que a gente vai falar minimamente, e dos Transformers, de onde ele vai pegar os encoders, tá? O BERT, ele foi apresentado de duas maneiras. Ele foi apresentado com um modelo que é chamado BERT Base, que é um modelo que foi usado para comparar o desempenho, velocidade com o OpenAI, né? Que tem 12 camadas. Lembra que, né, os encoders você vai empilhando eles, então ele empilhou 12 encoders, ok? Cada encoder, lembra que eles trabalham em paralelo, então ele tem 12 cabeças de atenção, attention heads, né? Então, tem 12 attention heads para cada palavra
que entra no encoder, né? Significando que ele busca modelos diferentes, com pesos diferentes, né? Tem 768 unidades escondidas na rede feed-forward lá no final, né? E tem 110 milhões de parâmetros dentro dele. Tá? Então, esse aí é um modelo para comparar o desempenho, para mostrar basicamente que é mais rápido, que é melhor. Mas eles fizeram um modelo maior, para dominar o estado da arte, né? Que tem 24 camadas. Cada camada tem 16 attention heads por palavra, né? Esse é um modelo em paralelo na camada, né? Tem 1024 unidades escondidas na rede feed-forward, né? E tem 300, que resulta toda essa combinação aí em 340 milhões de parâmetros. Então, você precisa de uma máquina grande para executar. E aí tem um trabalho grande, porque quando você pega esse modelo, né, geralmente você pega um aprendido, porque o trabalho de gerar um modelo novo, e principalmente desses tamanhos, é muito, muito, muito caro. Né? A gente estava conversando aqui com o Lincoln, lá, usando a GPU dele, do computador dele. Né? Uma tristeza, gente. Meu computador aqui tem uma GTX 760. A básica é a seguinte: a minha GTX 760 tem um índice de desempenho CUDA 3. E a última placa que a NVIDIA lançou é 5.350, o desempenho. É só essa diferença. Ok. Uma coisa importante o BERT chama bidirecional. Na verdade, ele não é bidirecional, ele é adirecional, porque ele não tem direção. Né? Muitos algoritmos, a gente viu lá no sequence to sequence, nos transformers, né? Você vai botando a palavra em ordem, né? Então a ordem que a palavra entra é importante. Você só sabe o seu contexto passado, né? A gente vai ver até que o Elmo você bota numa ordem, depois põe na outra, então você sabe de trás para frente, do início para o fim e do fim para o início. Aí sim é bidirecional, mas o BERT não, ele é paralelo, então ele é adirecional, ok? E o que ele faz é o seguinte: ele pega as suas sentenças, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele pega a sentença, elimina palavras aleatoriamente, 15% das palavras, e tenta descobrir todas as palavras ao mesmo tempo. Mas também tenta descobrir uma relação entre as sentenças. Então ele está fazendo duas tarefas. O modelo do BERT atende a duas tarefas. E é um modelo de linguagem, então, que ele atende a tarefa de dizer que palavra é aquela, e atende a tarefa de dizer qual é a próxima sentença dada uma sentença. Tá? Então, veja só, esse aprendizado que é feito simultaneamente, não um de cada vez, ele cria um modelo da linguagem que tem servido para outras coisas, que tem se mostrado genérico o suficiente para usar em várias tarefas de classificação. Então a gente diz que o Word2Vec é context free, né? A gente estava falando disso, né? E que o BERT considera o contexto, porque uma palavra vai ter várias representações em função do contexto anterior e posterior, e também do fato, né? Isso acontece também pelo fato da representação da palavra e passando e mudando, né? A influência dela durante 12 níveis, né? Ou 24, em todas as camadas, né? Há uma imbricação do conceito, né? Quando você tem as redes de entrada tal, né? Tem aquela rede. Lembra que no encoder você tem uma rede de pesos de cada caminho que você vem, né? Então a palavra começa a influenciar, né, a rede de maneira bem ampla. Então a ideia básica é a seguinte, tá? Para uma camada, se tivesse uma camada só, né? Eu estou olhando aqui para o modelo, então eu vou botar a caneta aqui, né? Se eu tivesse aqui uma frase, né, com 5 palavras para aprender, eu entraria com o W4 aqui nesses vetores, ok? As palavras, elas entram com um número inteiro, tudo número inteiro, tá? Aqui é um número inteiro, que é a palavra que está na posição tal no vetor, né? Algumas palavras aleatoriamente aqui vão ser mascaradas. Eu vou passar pelo encoder, né?
vai dar uma saída aqui, que vai ser um número, né? Vai passar pela rede de classificação, ok? Usando a função GLI, mais GLU, né? Mais normalização. E aí vai chegar aqui no nível de rede, onde vai ser feito a transformação com softmax, né? Para uma palavra de novo. E aqui eu tenho que encontrar, se estiver certo, a palavra W4, né? Se estiver errado, eu vou encontrar outra palavra ali, W7, sei lá, W700. Né? E aí eu vou achar um erro, né? Obviamente, o sistema na hora vai corrigir o erro. Isso vai causar uma modificação de vários parâmetros aqui na minha rede. Tá? Estratégia de aprendizado do modelo inicial, né? Do modelo T1 da gente. Né? 15% das palavras de cada sequência são escolhidas. Tá? 80% é trocada por um token mask, 10% é trocada por uma palavra qualquer aleatória e 10% não é trocado. O modelo, então, tenta prever o modelo da palavra apagada. Isso exige adicionar uma camada de classificação ao codificador, né? Multiplicar as saídas do codificador pela matriz de embeddings procurando a palavra no dicionário e calcular a probabilidade de cada palavra com softmax. Então, aquela rede neuronal no final. Né? Ele também cumpre a predição da próxima sentença. Né? Então, o treinamento é feito 2 sentenças de cada vez. A gente tem aqui um exemplo de como elas são escritas. Né? Tem sempre esse token inicial, que é classificação. Né? Tem aqui uma tarefa, uma palavra foi mascarada. E aí a gente tem uma palavra final, desculpe. Tem uma marca de separação de palavra, que é essa CEP. Né? Aí tem outra sentença, que pode também ter máscaras. Outra marca de separação, que é o dado para o fim. Né? E, na verdade, você também tem marcas do tipo pad, né? Que diz, porque você trabalha com vetor fixo, né? Vou voltar aqui um pouquinho, que o próximo desenho não é útil para mostrar isso. Mas esse vetor de palavras é de tamanho fixo. Por exemplo, cabe 256 palavras, né? Sendo que a primeira palavra é CLS, vão ser 2 sentenças e elas vão ser divididas por CEP e vão terminar em CEP. Só que muitas vezes não tem essas 256 palavras. Aqui eu posso ter uma frase com 8 palavras e a próxima frase tem 7 palavras. Né? Aí eu separo elas aqui, mas eu tenho que preencher o resto com pads. Né? E depois a rede resolve como vai trabalhar com isso. Tá? Vamos voltar onde nós estávamos. Tá? Então, acho que aí acho que já ficou isso claro, né? Mas esse desenho do Beto aí é bonitinho. Basicamente, a gente tem uma tarefa de supervisão semi-supervisionada, né? Eu posso gerar automaticamente o que eu estou fazendo a supervisionada, né? Com esses 2 dados ali. E a tarefa é a modelagem de linguagem pela predição da palavra escondida e pela previsão da próxima frase. Né? E aí, normalmente, ele é usado em uma tarefa de aprendizado supervisionado, que você começa com o modelo que você acabou lá, né? E você entra com um dataset, com sentenças e com as classes. Então, um problema típico é detectar se é spam ou não. Né? Então, esse é um problema que vocês vão achar o exemplo dele várias vezes aí. Né? Classificar em 2 classes. Mas pode ser classificar em quantas classes você quiser. Desculpe. Esses marcadores são importantes saber. É importante saber que a frase vai ser marcada ainda com segment embeddings, dizendo se é a sentença 1 ou a sentença 2, e um positional embedding que marca a posição da sentença. Tá? Então, o modo mais simples de usar o BERT é esse, de fazer a predição em 2 classes. Tá? O que vai acontecer é um fine tuning, que eles chamam, né? Uma melhoria do modelo BERT e um treinamento da pontinha lá da rede neural, tá? Que é a feed-forward comum basicona. Né?
lembrando desse CLS aí ser importante, né? E da sentença máxima ser fixa, né? Não é de qualquer tamanho, então você tem que preencher com pad para chegar lá no 512. Dado então uma sentença, ele vai gerar embeddings, ele vai gerar vetores lá como saída, né? Como eu quero classificar, né? Então eu vou pegar a primeira saída, tá? E vou botar um classificador de rede neural aí na primeira saída e vou definir se é spam ou não. Então, a nossa arquitetura básica do BERT é essa aí, né? Para a tarefa de classificação. Tá? De onde tirou essas ideias? Né? Primeiro dos embeddings do Elmo. Né? Então, o Elmo também treinava embeddings dentro do contexto, né? Ou seja, ele mostrava, mas ele mostrava aprenda a próxima palavra. Né? Então, por exemplo, aqui ele quer aprender a palavra stick. Né? Então, ele vai mostrar aquilo ali, né? Vai chegar com os vetores, vai receber os vetores, tá? E ele vai fazer isso com uma rede do tipo L, que é Long Short Term Memory, né? Que tem com vários níveis, e vai aprender um modelo forward e um modelo backward, tá? Ou seja, ele vai supor que existem as coisas antes e as coisas depois, vai gerar dois vetores, e esses vetores, então, são trabalhados de alguma forma, como concatenados, somados, ou somados com peso, né? ou com peso, desculpa, ou multiplicados com peso baseado no stack. Tá? Então, o Elmo, ele tinha essa ideia, né, de você treinar entrando palavras à direita, entrando palavras à esquerda e usar os dois resultados. E aí sim a ideia do bidirecional. Né? O LM-FIT, que também é um algoritmo anterior, né? Ele usa tudo que se aprende no pré-treinamento. Tá? Trouxe ideias de transfer learning também. Os transformers, né, apareceram como uma solução melhor que o LSTM, justamente naquele artigo de Attention is all you need. Né? E a OpenAI trouxe a ideia de só usar o decoder para fazer o transfer learning. Né? Só que o OpenAI era unidirecional. Tá? Então voltamos agora ao BERT, vendo de onde ele tirou as ideias. Né? Como muda então tudo isso? Ele usa encoders, que ele tirou do OpenAI e do Transformers. Ele é bidirecional, ele é adirecional, vamos falar assim, né? E ele tem um problema, que é os encoders, como eles são adirecionais, né, como eles são eles podem ver a própria palavra. Então, eles usam a máscara. Okay? Então, essa é o aprendizado com máscara, né, e essa máscara é tratada de alguma maneira. Tratada, resolvida lá dentro. Né? Então, a máscara ali é importante. Para a tarefa de duas sentenças, né, ele consegue, ele aprende, em geral ele aprende com a tarefa descobrir a palavra, né, e ele tem a tarefa também para descobrir se é a próxima sentença ou não, que ele pega no primeiro nó, vamos dizer. Tá? Então esse primeiro nó no aprendizado, ele já é usado para uma classificação, ok? Então ele tem esse símbolo CLS para ele, né? E ele classifica se a segunda sentença é a próxima ou não em relação à primeira sentença no texto. Né? São propostas várias tarefas possíveis para o BERT. Né? Uma é a classificação de pares de sentença, no nosso caso aí está dizendo se é seguido ou não. Né? O outro é classificar uma sentença simples em alguma classe. Né? O outro é responder respostas. Então você tem a pergunta, tem a resposta, e ele mostra. Não, tem a pergunta, ok, desculpe. Tem o parágrafo, e ele mostra um pedaço do parágrafo, né, que diz qual é a resposta. Então aqui a gente tem start, end and span, que são os parâmetros dentro do parágrafo que vão mostrar aonde está a resposta. Né? E aí tem esse single sentence tagging tasks, que, por exemplo, é
nosso problema de rotulagem, de etiquetagem gramatical, né? Vai rotular uma sentença apenas. Quando você vai extrair a saída de cada encoder, tem uma pergunta de como você vai usar, né? Então a gente tem ali todos os vetores do help Prince Mayuko, né? Que é a nossa frase. Então você tem todas as saídas, então são todos os embeddings que ele gera, né? E como você vai gerar um embedding, né? Então, aí que está usando a palavra help, né? Ele fala, pode ser o embedding, pode ser só o first layer, né? Ele vai usar no first layer. Pode ser o last hidden layer, pode ser a soma de todos os layers, pode ser o second to last hidden layer, a soma dos últimos layers, ou com concatenação. Ele mostra ali o desempenho dessas escolhas, né, de transferências dos embeddings, né, para a tarefa de reconhecimento de entidade nomeada. Como você faz o uso do BERT? Tá? Então você pode programar em Python. A gente vai mostrar aqui um Python, um Nime e esse aqui que eu não consegui rodar. Tá? Mas ele basicamente ele parte de arquivos com 4 colunas separadas por tab. Né? A primeira coluna é o ID da linha, a segunda coluna é o rótulo da linha como um número inteiro, a terceira linha, ou a terceira coluna, né? Desculpa, a primeira coluna é o ID, a segunda coluna é o rótulo da classe, a terceira coluna é uma letra que não faz sentido, não tem importância nenhuma, que é a mesma letra sempre e faz parte do algoritmo. E finalmente o texto é a última coluna. Né? E ele espera receber 3 arquivos, o nosso exemplo espera receber 3 arquivos: treinamento, desenvolvimento e teste. Então, uma maneira de rodar é você ativar, né, aí não é o PyTorch, desculpe, tem um erro aí, é um programa que já vem pronto. Então, aí no caso, o programa do BERT já vem pronto, a gente baixa lá no site, num dos sites que tem o BERT, né? E você só configura, né, dizendo qual é o tamanho da tarefa, se vai treinar, se vai avaliar, se vai predizer, né, em que diretório está, onde está o vocabulário, que são as palavras, né, que tem seu índice, né, onde está a configuração do BERT que você está usando, onde está o modelo que você aprendeu antes, né, o tamanho da sequência, o batch size, a taxa de aprendizado lá, né, e treinamento em épocas, ok? Taxa de aprendizado é baixa, né, nesse caso, né, é alto. Train batch size 32, nem sei. De qualquer maneira, você vai fazer quanto mais batch size você deixar, menos ele vem, mais batch size, menos ele vem atender aqui, né? Mas vai demorar, né? Na verdade, o seu tempo de processamento é o tamanho da sequência dividido pelo batch size, multiplicado, não sei se é o tamanho da sequência ou o tamanho do dado, né? Mas geralmente é o tamanho do dado multiplicado pelas horas dividido pelo batch size. Ok. E aí você pode rodar o PyTorch assim, né? Rodar o BERT assim, né? Sem ser direto pelo Python, usando um programa que já existe. Ou você pode rodar o classifier só para pegar a predição, que é o que ele está fazendo aqui, né? Dessa maneira, entrando com o modelo que você acabou de treinar, em vez de entrando com nada. Né? Isso falando do BERT. Né? Então agora eu vou mostrar para vocês entenderem o grau de complicação, né? Um programa que eu espero que funcione do BERT. Aqui, basicamente, eu copiei, né? Porque já deu muito trabalho
Copiar. Eu acho que é isso aqui, isso. 3 horas. Não, não, não é esse aqui, não. É esse aqui. Isso. Ok, estamos lá. Então, primeira coisa que eu fiz aqui, tá? Foi configurar o Colab para usar GPU, tá? Então, ó, hardware, eu fui lá no Edit, né? Settings, mandei usar GPU, tá? Nem sei se pode usar CPU aqui, eu não estou pensando, TPU, né? Deve poder, mas não estou pensando nisso agora. Tá? E aí, o meu primeiro passo é importar o TensorFlow e ver se ele funciona. Ok, ele achou a GPU zero aqui, né? E agora eu vou implantar o Torch, né, do PyTorch, e vou ver se o PyTorch consegue falar com o CUDA, né? Então ele vai tentar registrar, ver se o device registra. É uma Tesla T4. Ok? E aí ele vai pegar outro pacote que tem os transformers. Ok, todos eles estão. Tanto pré-condições, não sei lá o que e tal. Vai pegar o wget, para a gente poder pegar os dados. Né? E vai pegar o dataset e botar no nosso diretório. Mas ele já tem. Agora vai. Ok, dá um zip no dataset. E a primeira coisa que vai fazer é pegar o dataset e botar no Pandas. Então, a sentença de treinamento, 8.551, não é um número grande, ok? E aqui tem um exemplo, ó. Sentença, fonte dela, o rótulo dela, né? Não é nada isso aqui, e a sentença. Então a gente só está preocupado com a sentença e o rótulo, né? Isso é meio óbvio. Né? E o rótulo se o julgamento foi aceito, 01 significa detestou e adorou. Né? Então a ideia é ter um classificador onde eu boto a palavra, boto a minha sentença lá, eu boto, tokenizo ela, eu boto os tokens importantes aqui, CLS, CEP, botar coisa aqui, né? Talvez eu tenha que botar uns pads aqui depois, nenhum problema. Depois aqui já foi. Passaporte diplomático. Eu tenho aqui os inteiros para cada palavra, tá? Isso aqui é um mapa um para um, né, das palavras, não é um embedding, só uma representação do OneHot. Aqui a gente vai pegar
o BERT Tokenizer, né, para tokenizar, ok. E aí agora a gente vai tokenizar todas as sentenças e mapear os tokens para os Word IDs. Né? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar os IDs, né, ó, input IDs, né, encoded send, tokenizer encode, ok? E a gente vai ter aqui, né, a frase. Ah, eu não rodei alguma coisa aqui. Acho que eu não rodei isso aqui. Eu não rodei o que tem send, tá? Eu não rodei isso aqui. Então a frase é transformada, né, já com o 101 aqui na frente, que deve ser o ID do CLS. Né? E quando ele fala aqui, ó, add special tokens true, já vai adicionar o CLS e o SAM. Né? Agora ele vai pegar vai botar os pads até o tamanho máximo do que ele escolheu lá, o encoder, é 64. Ele acha que ele olhou que a sentença máxima dele tem tamanho 47. Né? Ele vai botar lá o pad. E agora ele vai botar lá as máscaras de atenção, né? Que só falam, separa o que é pad do que não é pad, tá? Ok. Agora ele vai dividir o split, né? Então esse é um passo a passo para vocês terem ideia, né? Vai dividir em treinamento, validação e validation, inputs e labels, tá? As máscaras também. E agora tem um passo, né, que é transformar tudo em vetores torch, tá? Então vai sair do data frame e vai passar para torch, ou do Python, vai passar para torch, que é o tá? E outro truque que ele faz, Lincoln, vê se o outro faz isso aqui, né? Ele, em vez de usar loops, ele usa iterators, que não são carregados em memória, né? Para poupar memória. Ok, então ele vai lá e vai gerar os iteradores, né? Veja que esses passos são rápidos, né? Até a gente chegou aqui, né? No Model CUDA, que está rodando o modelo na GPU. Então agora gerou isso aqui é o modelo, ok? Agora ele vai tirar os parâmetros como uma lista de tuplas, para a gente dar uma olhada do tamanho. Né? Vai chamar um otimizador específico. Vai criar funções só para poder medir a qualidade do nosso aprendizado. Né? E agora sim está o aprendizado. O aprendizado ele vai inicializar lá o torch, os seeds, né? E vai fazer um passo, né, uma época em cima do training set. Tá? Então tem um passo a passo aqui. Aí eles têm os batches que ele vai fazer. Então para cada batch, né, ele vai rodar o batch como? A mandar os vetores torch para o device, para a GPU, por isso que eu estava perguntando isso para você, Lincoln, né? Zerar lá os modelos, né? Criar, então, fazer o passo para frente, né? Pegar as saídas, aí tem que calcular a perda, né? Aí ele vai gerar o passo para trás para calcular os gradientes, ok? Então essas coisas a gente programa uma a uma, né? E aqui ele faz uma normalização, né? Então você pode trocar maneiras de normalizar, coisa assim, né? Otimiza os parâmetros, né? E atualiza a learning rate. Tá? Então isso aqui tudo, né? Podia estar fechado numa função que a gente nem ia ver, né? A gente está com ela aberta aqui. Né? E aí guarda a taxa de aprendizado, a taxa de erro para a gente ver o gráfico. Tá? Então essa coisa é importante porque a gente pode recuperar dados, tal, fazer de um em um permite que a gente veja o que está acontecendo e coisa assim. Né? Depois que ele roda uma época, ele faz uma validação. Então, basicamente, a mesma coisa para validar. Okay? Vai resolver o problema tal. E você tem
esse comportamento aqui, que demora 10 minutos, então eu não vou apresentar aqui. Tá? Demora 2 minutos cada passo. Tá? E o nosso mapa ficou assim, ó. Ó, a perda era 0,5, baixou ali para baixo de. Ficou ali em 0,13. Entende? Sugestão é usar a época entre 2 e 4 épocas para aprender. Né? E aqui é só a questão da avaliação, né? Então a gente. Não sei se provavelmente não vai Só, funcionar porque agora está rodando. Fala. desculpa interromper, a função de loss que você usou aí é a entropia cruzada, né? Você só está querendo classificar entre 0 e 1 a sentença, né? Aqui, esse problema aqui, eu acho que é. Peraí, a gente nem olhou o problema, né? O Porque, na verdade, problema você está não era o treinando, spam, não, era. você tá treinando Fala? toda a stack, inclusive alterando os parâmetros do próprio BERT, ou está treinando só o classificador em cima do BERT? Não, tá treinando tudo. Você treina tudo, tá? Você refina o BERT também. É porque tem algumas maneiras que às vezes as pessoas sugerem de você congelar, né, as primeiras camadas, as que tiram as features e tal, e só treinar em cima do classificador. Por isso que eu fiquei na dúvida. Você usou mesmo treinar tudo mesmo, né? Eu acho que aqui tá treinando tudo, sim. Tá. Na verdade, sendo muito sincero, eu estou supondo que quando ele chamou um modelo, ele está chamando tudo, tá? Inclusive que não tem um passo de passar pelo BERT e depois passar pela rede, né? Tá vendo aqui? O modelo só tem um passo do modelo todo, Aham. tá? Então, essa resposta não é a resposta que eu vou dar, eu estou dando assim 95%, né? Pelo que eu li do artigo, né? E pelo que eu vi aqui no código, né? Que senão eu teria que rodar o BERT, né? E depois rodar a rede, teria dois, duas execuções, né? Que é esse model aqui, né? Até existem frameworks que você tem uma flag para congelar as camadas, né? Que aí o Ah, pode backpropagation não se ser. aplica, mas, Pode ser mas, que tenha até aqui, mas mas não, é uma boa intuição. Deve ser realmente então não congelando. parece, não parece que foi usado. Né? É, tá rodando aqui para ter uma ideia, né? Cada época. Ah, aqui tá mais rápido, né? Dessa vez. Tá até indo rápido. Tá? E depois ele usa uma medida específica que é desse exemplo, né? É, tem Loss Model e tal, mas esse aqui eu não cheguei a rodar, então não tem. Vou ver se acaba aqui. Ok, então depois a gente pode até voltar aqui para ver. Então eu falei que ia mostrar esse exemplo, né? Eu mostrei lá como chamar um BERT, né, direto de um programa que você já vai baixar, já vai estar pronto, né? Você só vai setar os parâmetros, ok? Mostrei agora um programa que usa, né, veja só, ele já pega a rede pronta, a gente não montou a rede, tá? Isso é uma coisa importante notar, a gente não tem aqui as instruções para montar a rede. É só o Naime entrar aqui, tá, gente? Mas vocês já estão vendo o Berto? Já estão vendo o Naime? Já carregou, professor. Não, na tela que eu só tô vendo aqui se eu não mexer aqui a tela. Porque eu perdi aqui a. Eu perdi vocês aqui.
Então, eu quero mostrar aqui, né, o modelo. Ele demora um pouquinho para rodar, tá? Então, eu não vou rodar, vou mostrar só o resultado final. O Lincoln estava quando eu mostrei os gráficos, Lincoln? Aquele gráfico 3D? Sim, sim, tava assim. Né? Que a E gente até mudou pra... do 2D pro 3D depois, né? Isso, isso. E, e vou mostrar algumas coisas que são interessantes. Não sei porque, eu vou desligar o PowerPoint. Ah, sim, está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, né? Então, olha só. O que que ele faz? Vamos começar aqui, né? Ele tem uma configuração. Está bem lento aqui minha máquina, porque tem muita coisa aberta. Vou dar uma desligada aqui nas coisas. Opa. Aqui ele diz, ó, onde está lá o BERT, tá? Para baixar o aprendizado de 12 camadas e 768 na rede, né? E ele vai passar esse parâmetro para cá e para cá. Ó. Aqui ele vai ler um arquivo, né? Que é um arquivo de Move Reviews, tá? Então você tem ROD, você tem a review, e lá no final você tem o sentimento se é positivo ou negativo, ok? Esse é um exemplo. Né? A gente talvez possa ver aqui. Aqui não dá para aumentar a visão. Eu não sei muito bem qual é a qualidade da visão que vocês têm, né? Depende também da rede, né? E agora aqui é o processo dele, tá? Aqui ele vai preparar as reviews for training. Então ele separa, ó, em training data, tá? E vê que ele troca aqui, né, positivo e negativo, né? Ele bota os IDs do vetor, ó. Todos começam com 101, que é o CLS, né? Ele bota as máscaras, bota os segmentos, então tudo que ele precisa ele cria no pré-processo. Esse pré-processamento é um componente, a gente vai abrir esse componente, né? Ó, ele manipula a string, ele faz one-to-many, ele faz tokenização, que é um módulo também que a gente vai abrir. Né? Ó, pega o Python script, ó, e transforma numa lista de inteiros. Né? A gente pode ver aqui, Python, ó, aqui um por um. Né? Então aqui, ó, ele vai fazendo programas em Python, né, que vão ser rodados, né, usando o Keras. Aqui no caso é o Keras em vez do Torch. Né? Ó, bota ali tudo que a gente precisa. Ok. Tá? Ainda tem outro aqui, ó, que a gente pode abrir esse metanodes. Então tem uma lógica para construir, né? E, o máximo possível ele tenta usar módulos que já existem, quando não tem, ele programa em Python. Tá? Vamos voltar ao B1 aqui. Então a gente já viu que aqui o que a gente fez foi melhorar bem a nossa entrada, né? Botar todos os dados que a gente precisa, né? Vai treinar para o negativo e para o positivo, provavelmente. Aqui no DL Python Network Creator, né, vocês vão ver o seguinte, né? Ele faz os passos da criação da rede, ó. Quero as layer inputs, quero as layer, tá? Então essas coisas aqui, né? Estão criando a layer, tá? Esse programinha demora um pouco, não sei por quê. Porque tem que gerar um modelo aqui. Tá? Sempre dá um erro. Qual é o erro? O erro é que eu não tenho GPU. Então ele sempre avisa, você não tem GPU, mas não interessa. Aí depois ele fala, se você não tem GPU mesmo, que eu tenho, mas não consigo usar, né? Que é muito fraca, isso é um erro. O erro está errado, né? Não é um erro, esquece. Aqui a gente tem outro componente que vai treinar o classificador BERT, né? Que é um DL Picture Network Layer, que é que é outro programa em Python. Ó.
Só que esse aqui, acho que ele nem sei se ele já veio pronto, ok? É outro programa em Python que pega dados lá que é quantos... Esses parâmetros aqui é qual é o tamanho do batch e quantos são as épocas, tá? Vou botar lá o B1, ok? Aí aqui, bom, então aqui você treina, né? Você treina, e aqui ele guarda e manda direto para a gente ver, né? Como é que é antes de treinar, ok? Ele treina pegando o BERT antes de treinar, ele tá vendo? Ele pega o modelo lá do BERT que está vindo aqui, né? Ele pega isso aqui, treina e joga para cá, e aqui é o teste, né? Então ele pega isso aqui, pega o modelo que ele treinou, ok? E joga para cá também. Então aqui é a variação e aqui é o teste, tá? Aqui é a validação, aqui é o teste. E aí a gente tem o visualizar, que eu vou abrir para a gente ver as visualizações. Bom, eu posso rodar aqui essa visualização agora, para a gente ver. Opa. Ela não vai rodar porque ela está desconfigurada, porque eu mexi nela, então eu vou abrir. Né? E aqui a gente tem... eu fiz uma besteira aqui no componente output. Né? E aqui a gente tem os vários resultados dele, né, para ver. Ó. Então aqui é como estava a separação, que vai aparecer já já. Vou pegar todos eles. Não vai aparecer, não? Mas aqui tem um scatterplot que mostra como estavam as coisas antes de a gente fazer o treinamento, depois do treinamento, né? E aqui vai fazer um 3D depois do treinamento, que a imagem é bem interessante, tá? E esse aqui a gente não conseguiu fazer funcionar. Pô, tem alguma coisa errada, porque estão todos verdes e não aparece nada aqui. Ah, tá atrás aqui, gente. Pô, que covardia. Então, olha só. Antes... esse aqui... Não, esse aqui... Before training é igual. Né? Então, antes do treinamento, né, em 2 dimensões lá, modelado em 2 dimensões, ele estava assim, né? Quem é azul, quem é amarelo, né? Usando só o BERT, né? Depois que eu treinei, ele passou a separar melhor, ó, os azuis e os amarelos estão mais bem separados. Mas o mais legal é o 3D, que mostra como essa coisa não é linear. 3D plot. Interativo. Vai aparecer agora. Ups. Olha só, quando você manipula para mostrar em 3 dimensões, né, a gente vê já um problema, por isso que quando projetou fica bem misturado, né? Mas ele é uma espécie de Pac-Man, né? De meia-lua. Né? O problema é bem interessante em 3 dimensões. Okay? E esse algoritmo TNSE eu não vi qual é. Tá? Então a gente vê que tem uma estrutura, um passo a passo aqui, bem interessante de copiar e usar, né? Na verdade, aqui qualquer problema que você botar aqui, você só tem que pegar a rede certa, pegar o configurador certo, se for binário, você vai resolver com essa mesma rede aqui. Tá? Então é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a ideia do BERT e 3 tipos de implementações aí feitas, né, que você pode rodar. Tá? Tem nas transparências, que eu não tenho certeza que elas já estão lá, senão eu vou botar ela agora. Vocês têm bastante ponteiros para sites na internet que ajudam muito a entender. Né? Inclusive, alguns deles são incompletos. Né? Você lendo todos que você vai fazendo uma ideia melhor. Tá?
E tem o artigo também do Bert, deve estar lá. Opa, eu não botei ainda. Então vou botar aqui. Estou botando agora o material, então acabou a aula, vou stop sharing, vou parar a gravação. Eu perdi vocês de novo. Tá, vocês estão aqui. Usando um plano deve separar bem.